e faxineiros, enfim, que estão aí até com, né, nem protegidos pela lei, na informalidade e não podendo trabalhar muitas vezes sem um tostão, né, até o presente momento. E esse extraordinário apoio orçamentário dos governos à economia, né, embora seja necessário, tornará as coisas piores, porque os países que permitiram o surgimento de um mercado de trabalho irregular e precário como o Brasil estão achando particularmente difícil canalizar ajuda financeira para trabalhadores com emprego tão inseguro, porque é inseguro você investir em um país que é tão informal, né? Qual é a segurança disso? Como que as pessoas vão pagar as suas dívidas? Esse é o pensamento de um Fundo Monetário Internacional, por exemplo. Enquanto isso, um amplo afrouxamento monetário pelos bancos centrais ajudará só os ricos que já estão em ativas, né? E por trás disso tudo, os serviços públicos subfinanciados estão se desgastando com o peso de todas as políticas de crise, né? Os hospitais lotados, SUS gastando bastante, já sem barreira, né? Isso aprovado por Congresso, para meter bala e gastar o que for preciso para conter o surto do coronavírus. Isso acaba mostrando que o nosso sistema anterior não estava realmente preparado para proteger a vida dos cidadãos, né? Qual será que é a grande prioridade deles? E o jornal The Economist, ele fala das reformas radicais, né? Que a crise acabou invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas. E tudo precisa ser colocado novamente sobre a mesa, né? Os governos vão ter que aceitar um papel mais ativo na economia. Eles devem ver os serviços públicos como investimento e não mais como passivo. E procurar maneira de tornar os mercados de trabalho menos inseguros para os cidadãos comuns. E a redistribuição de renda está novamente na agenda. Os privilégios dos ricos estão em questão. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, né? Sempre pelos pinheiros, ditas como irreais, taxação de fortuna. Taxação de fortuna, né? Renda básica para todo cidadão, taxar IPVA de lancha e iate e aviãozinho de rico. Você acha que pode isso, Paulo? O rico ia tirar a riqueza daqui, cara. Ia levar a lancha dele lá para Arábia Saudita, eu não sei. E as medidas de quebra de tabus que os governos estão adotando para sustentar as empresas e a renda durante, né, esse momento econômico são comparadas com o tipo de economia que os países ocidentais não experimentaram durante 7 décadas. A analogia vai ainda mais longe, né? Os líderes que venceram a Segunda Guerra Mundial não esperaram pela vitória para planejar o que viria a seguir. O Roosevelt e o Churchill publicaram a Carta do Atlântico, estabelecendo o curso para as Nações Unidas em 1941. O Reino Unido publicou o Beveridge Report, o compromisso com o Estado de Bem-Estar Universal, em 1942. E, em 1944, a Conferência de Bretton Woods forjou a arquitetura do pós-guerra financeira, né? O mesmo tipo de previsão é necessário hoje. Além da guerra da saúde pública, os verdadeiros líderes estão se mobilizando para conquistar a paz dentro do próprio país, né? E a gente já viu discursos históricos dos maiores líderes, né, Paulo? Quem gosta de... a gente sempre incentiva, né? Dá uma olhada, tem bastante coisa com legenda aí. Discursos de líderes de direita, de esquerda, super inspiradores e que realmente mostram um certo controle da sociedade, né? E da própria mente, né? Por repetir o que a ciência diz. Assim, o questionamento que a gente faz aqui nesse programa é quais vão ser realmente os efeitos duradouros dessa pandemia do Covid-19, né? Eu penso que acho que o tamanho do Estado vai ser repensado. No ano que vem, a dívida dos governos vai aumentar bastante, né, de todos do mundo inteiro, à medida que o salto nos gastos e as receitas tributárias vão entrar em colapso. Quando a economia se recuperar, a atenção vai voltar para o pagamento, né, das dívidas. O livro Capital e Ideologia, do Thomas Piketty, né, um economista francês, mostra que depois da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos governos do Ocidente se voltaram para uma tributação mais pesada de renda e da riqueza dos mais ricos para atingir esse objetivo. Outra opção era a repressão financeira, na qual os governos da época obrigaram os cidadãos a emprestar a eles a taxas abaixo de mercado. Tirar o dinheiro do povo a taxa abaixo. Os prováveis efeitos econômicos da pandemia acho que vão muito além do papel de próprio Estado, né? Alguns países podem se tornar menos acolhedores ainda para imigrantes, né? Para reduzir a probabilidade de futuras infecções, né? Países que já vêm com um discurso xenófobo, como o Trump, né? Falar, vamos fechar mais fronteiras por tempo indeterminado, né, para conter doença desses países aí, como a China fez aquele vírus chinês. E assim, esses mesmos discursos, né, são aplicados em todos os países que se utilizam de, né, mentiras, pós-verdades para convencer alguém de algo, né?
E, na mesma lógica, a resistência ao desenvolvimento de densos centros urbanos, né, como São Paulo, Nova York, pode começar a surgir e ser discutida, né, por serem as cidades que mais sofrem nessa pandemia aí, né, mostram que são realmente os centros, os epicentros das doenças. Que limitaria a construção de novas moradias, aumentando os custos, né, dos locais que estão nessas cidades, né. Eu acho que também mais países podem procurar se tornar autossuficientes na produção de mercadorias que são consideradas hoje estratégicas, né, como medicamentos, equipamentos médicos, né, como a máscara, e até mesmo papel higiênico, né, o que contribui para uma reversão adicional da globalização que a gente já vem sofrendo, né. Mas o papel redefinido do Estado pode ser a mudança mais significativa que essa crise nos trouxe. As regras do jogo estão se movimentando em uma direção há séculos. Talvez outra mudança radical esteja se aproximando, né? Vamos ver, né, o que pode esperar, porque Donald Trump por mais 4 anos, o progressismo ainda cada vez mais forte na juventude, né? As mudanças realmente se mostrando cada vez mais de forma escancarada necessárias, né? A desigualdade cada vez mais brutal. Então parece que se aproximando de um momento de ebulição, né, na nossa história mundial. E é importante que todo mundo esteja acompanhando isso, porque realmente não é nem questão histórica, mas é futuro mesmo, assim, o que pode acontecer, né? Fica aí, essa é a provocação do Coronga. Espero que vocês tenham tido ótimas reflexões e contem com a gente para os próximos episódios. Aquilo que eu falei há alguns episódios atrás, né? As bases não se sustentam mais, que seja um momento realmente de zerar a máquina e traçar um novo rumo, por mais que algumas coisas venham também, né, de forma negativa, como essa questão que o Léo falou aí de fronteiras e tudo mais, né? É uma pena que o Bernie Sanders já tenha 78 anos, né? Queria que ele estivesse naquela série Westworld que tem na HBO, que as pessoas são androides e aí você pode ficar só refazendo a pessoa várias e várias vezes e propagando a ideia. Às vezes uma pessoa é várias pessoas, enfim, nossa, tô muito confuso. Assistam Westworld, quem não assiste, e quem assiste me manda mensagem no DM pra gente discutir. A arte de Lucas Piro, e a gente volta na segunda-feira. Tchau, Léo.